Shalom, gente! Nós estamos aqui continuando com os resumos das nossas lives. É um tempo de quarentena, isolamento social, mas a gente não vai parar de se encher de fé. Verdade. E hoje nós temos aqui uma grande mulher de Deus, a irmã Gal, Maria das Graças, uma mulher de avivamento, uma das líderes do ministério de intercessão dessa casa. Tenho certeza que você será muito edificado. Pastor, qual é a primeira pergunta para Gal? Gal, eu quero te perguntar, como foi sua vida antes do casamento? Conta pra gente. Shalom, meus pastores. Eu vou falar um pouquinho como foi minha vida antes do meu casamento. Eu tive um pai que se chamava Zósimo e minha mãe, Lindaura, né? Ele era cristão e ela não. Eles eram bem humildes, nossa família foi uma família humilde, mas com pai e mãe muito batalhador, né? Que nunca deixou faltar, né? Presente em nossa vida. Eu louvo a Deus pela vida deles, pelo pai e a mãe que eu tive, íntegros, honestos, e fui assim. Durante a infância eu pregava o evangelho com meu pai, ele fazia culto matutino pra gente, para ensinar a palavra, né? E eu acompanhava ele para a igreja com os meus irmãos e evangelizava, nós saíamos para evangelizar e aquilo para mim era uma alegria muito grande, era prazeroso evangelizar. Eu não me envergonhava da palavra, eu não envergonhava da minha fé e eu ia. E foi assim aos 8, 9, 10, 11 anos. Com 12 anos eu me batizei, né? Firmei minha fé ali com o batismo. Participava de conjuntos evangélicos, amava cantar, amava fazer a obra do Senhor, fazer teatro. Então era uma vida normal de uma jovem, né, no caminho do Senhor. Era muito bom, né? Era muito bom, era muito prazeroso. Eu já fazia as coisas pensando já no final de semana como ia ser, como não ia. E aí fui, só que a gente vai chegando na idade, né, adulta. E aí quando eu já adolescente, com os meus 16 anos, e aí a gente vê amigas fazendo coisa que a gente não fazia, eu fui criada numa igreja tradicional, né, aonde, não falando de quem é tradicional, algo, nada disso, mas nós sabemos que há os conceitos de não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, você não usa calça, você não pode botar um brinquinho, então era cheio dessas coisas. Então, me veio a vontade de participar das coisas do mundo. Me deu vontade de botar um biquíni, me deu vontade de ir numa festa, num cinema, né? E eu lembro muito bem, uma coisa que eu lembro, uma vez eu disse à minha mãe que ia para a igreja. Minha mãe, eu vou na igreja, vou para a igreja com as meninas, vou levar as meninas, mas era mentira. Eu creio que foi a primeira mentira, assim, que eu falei para os meus pais e ela ficou feliz, porque ela achou que eu ia para a igreja e aí ela me deu o dinheiro, ainda me deu o dinheiro da oferta. E nesse dia eu estava mentindo. Eu estava indo para o cinema, foi a primeira vez que eu fui ao cinema, né? Então eu fui criada desse jeito, aí eu fui para o cinema. E lá eu vi que era bom, né? Mentiu e deu certo. Porque é assim que Satanás faz, né? Ele é mentiroso, ele é enganoso. A propaganda do inferno é demais. Você só cai na real quando você está lá, se queimando. E foi isso que aconteceu. E eu comecei a mentir para os meus pais. Então, mas antes disso, eu fui criada ali na fé, servindo a Deus Todo-Poderoso. Mas quando eu fui saindo da fase da adolescência, passando a fase do ser jovem, aí me veio as coisas do mundo que me atraiu, né? E foi aí que eu conheci o meu esposo. Quero cumprimentar essa palavra que eu dei, falando como foi minha vida antes do casamento. Em Provérbios 14, 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quando nós não conhecemos ao Senhor, quando nós seguimos em caminhos errados, caminhos que parecem ótimos, que parecem felizes, que parecem prazeroso,
nós mesmos escolhemos esse caminho para o fim, para a derrota, para a morte, né? O pior inimigo do homem somos nós mesmos somos nosso pior inimigo, quando não seguimos a Deus, quando não ouvimos a voz de Deus, como tomamos decisões erradas em nossa vida, né? Eu, apesar de ser criada com um pai que me ensinou o caminho, me levou no caminho, não desistiu de mim, eu tomei caminho que me levou à derrota. Então isso prova que naquele momento eu fui a minha pior inimiga. Eu fui a causadora dos problemas, a causadora. Eu escolhi, né, o caminho errado. E aí vocês vão ver aí por diante as consequências desse caminho errado. Glória a Deus pela sua vida, Gal. Glória a Deus por essas experiências. E agora nós temos outra pergunta também. Sua pastora vai fazer a segunda pergunta para você. Gal, conta pra nós aí, assim, quais os piores momentos da sua vida? Pelo menos conta uns 2. Os piores momentos da minha vida foi quando eu abri os olhos e eu percebi que eu tinha tomado a pior decisão na minha vida, que era me afastar de Jesus. Eu não sentia mais o Espírito Santo. O casamento que era tão maravilhoso, que a gente vivia super bem, começou a desandar. Ele não era mais o mesmo e eu também não era mais a mesma, né? E foi quando veio a consequência dos pecados e a morte dele. A morte dele para mim foi terrível. Eu já tinha sofrido uma perda, que era a morte do meu pai. Meu pai era meu amigo. Meu pai era ali tudo para mim. Era aquele que eu sabia que eu podia contar com ele. Se der errado alguma coisa, eu tenho meu pai. E meu pai tá lá, né? E eu perdi o meu pai. E aí depois eu perdi meu esposo. E não foi legal. Aquele telefonema no meio da noite é algo que marcou, porque eu já não dormia. Eu estava tensa, eu sabia que algo tinha acontecido naquele dia. Eu levei um dia muito cansativo, pensativo, angustiante, uma angústia no meu coração. E quando aquele homem ligou, perguntou o meu nome, disse que meu marido estava no hospital, foi muito triste, foi angustiante, foi muito pesado para mim, né? Um peso pelo qual eu achei que eu não ia suportar. E quando aquele médico saiu de lá, eu estava há pouco tempo com ele ali, abraçada com ele, e de repente o homem vem e diz, o esposo dela faleceu ali para mim, o chão se abriu, né? E foi muito triste, foi momentos de angústia, momentos de sofrimento. E um dos piores momentos também foi a enfermidade do meu filho Felipe. Para mim foi, meu Deus, Deus me deu meu filho perfeito, sabe? Meu filho brincava, corria, se divertia, e de repente ele não podia fazer mais nada daquilo, e aquilo doeu muito para mim. E o médico disse que ele ia tomar remédio pro resto da vida. Foram momentos de dor, foram momentos difíceis, né? E quando disse que ele ia tomar mesmo pro resto da vida, foi que eu fiz, meu Deus, meu Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu me senti triste, só, angustiada, né? Como eu disse, eu achei que eu não ia suportar, eu queria morrer. Eu tomava remédios e remédios e remédios e remédios. E não sabia realmente o que fazer da minha vida. E quando eu via eles no final da tarde, indo para a grade esperar o pai, não foi nada bom também, porque eles tinham mania de quando o pai chegava de caminhão no início da rua, buzinava e eles iam me encontrar porque eles vinham já com o pai. O pai dava uma volta com eles no quarteirão e ver eles passar por aquilo foi ruim demais. Então são momentos que ficaram
E foi muito pesado, foi muito difícil para mim. Então, gente, a vida é assim, né? Cada um com suas histórias. Mas vamos lá, mais uma. Gal, em que momento, tem situações na vida, chega uma época da nossa vida que a gente tem que dar um basta em tudo e refletir, né? Que momento você fez isso? Não basta, eu tenho que voltar para o Senhor, eu tenho que mudar de vida. Que momento aconteceu isso na sua vida? Fala pra gente. Meus pastores, eu vi que eu precisava voltar para Jesus. Quando minha vida estava destruída, né? Eu já tinha passado por um casamento terrível. Aquele casamento que era feliz, que era alegre, aquele marido que curtia comigo, com os filhos. E a gente já não se tornou mais tão importante devido a bebidas, farras. E veio as brigas e aos poucos eu já não era mais feliz com ele. Isso aí atingiu o meu casamento, atingiu os meus filhos, porque eles viam as brigas, né? Eles viam as chateações e eu sentia a tristeza deles também. E chegou ao ponto, né, de ele vir a falecer. E quando ele faleceu, eu já estava aquilo não era mais alegria para mim. Só que eu caí em uma depressão muito grande, né? Uma tristeza muito grande. E aí, mais uma vez, Satanás deu outra rasteira. Que veio enfermidade de filho, né? Veio enfermidade de Felipe, veio enfermidade em meus olhos e eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia continuar mais sozinha e eu precisava voltar para a casa do pai. Foi igual o filho pródigo, né? Que se viu lá, no meio do chiqueiro, comendo bolota de porco. Eu me senti igualzinha. Eu me senti lá no meio do chiqueiro e eu não sabia como sair. E eu falei, eu preciso voltar à casa do pai. Eu preciso voltar de onde eu saí, que eu era feliz e não sabia, eu era muito feliz. E aí eu conheci a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em Jesus. A felicidade do mundo ela é passageira, mas a felicidade de Jesus é você viver dia após dia. Passamos por lutas, passamos por perseguições. A própria Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas nós temos também bom ânimo nele. Porque quando nós pensamos nele, como nós nos agarramos nele, né? Aquela turbulência, aquele mar se acalma. E nós passamos pela prova dando glória a Deus. E eu precisava viver isso de novo. Eu queria isso de novo. E aí foi quando eu, juntamente com um irmão que eu tenho, que me deu a mão, me apoiou o tempo todo, o pastor Zósimo, sua esposa, Raimunda, eles foram ali, bênçãos de Deus ali, para me apoiar e eu consegui sair dali, né? É, Gal, é verdade. Tem hora que a gente tem que realmente parar e focar pro alvo que é Jesus. Agora nós temos outra pergunta para você. Fala, pastora. Esse é o momento que a gente mais quer saber. Como foi o seu encontro com Deus? Como foi esse momento lindo aí? O encontro com Deus foi maravilhoso. Como eu falei, meu irmão e minha cunhada já tinham falado do encontro com Deus comigo. E eu estava muito curiosa, porque algumas pessoas iam, e uma falava uma coisa, uma falava outra, a respeito do encontro. Mas eu fui, e aí eu estava ainda, né, com a úlcera nos olhos, e eu ficava imaginando ir para o encontro com aquele olho tapado, uma úlcera na córnea dos olhos. E eu estava sendo medicada, e nós fomos ao oftalmologista, o que estava me tratando. E ele falou para mim, ela falou assim, doutor, ela pode chorar? E eu pensei assim, meu Deus, porque minha cunhada está perguntando se eu posso chorar. E ele disse, pode, ela pode chorar, mas ela pode chorar muito? Pode, ela pode chorar. E aí eu fiquei, misericórdia, né? Mas eu estava disposta a ir naquele encontro. E na véspera do encontro, Satanás ainda tentou que eu não fosse. Meu filho teve outra crise, foi parar no hospital, passamos a noite lá. E no dia seguinte, eu estava lá no encontro. Cheguei naquele lugar totalmente acabada, coração ferido, alma ferida, leprosa. Eu cheguei lá leprosa. Cheguei lá com a vida acabada.
Mas lá eu encontrei o que eu precisava. Eu precisava ter um encontro com ele. E o meu encontro foi sobrenatural de Deus. Eu recebi a cura física, mas principalmente a cura espiritual. Eu saí dali com a alma transbordando de alegria, o espírito renovado. Lá eu pude ouvir o Pai face a face. Lá eu pude conhecer um Deus que eu nunca tinha conhecido. Meu Deus, eu fui criado na igreja ali, eu não conhecia esse Deus. Eu fui criado na igreja, eu nunca tive tanta intimidade com ele, nunca vi ele tão perto. Não sabia o que era isso e foi algo assim tremendo. Eu digo para vocês, o encontro é sobrenatural. Ali eu me tornei uma nova mulher. Ali eu recebi vestes novas. Ali como filho pródigo eu recebi um anel. Ali eu fui cuidada com muito amor. E ele calçou os meus pés com um sapato novo. E eu tenho vivido essa palavra depois deste encontro maravilhoso. Eu me tornei uma nova criatura. Lindo! Deus é maravilhoso! É verdade. Eu tenho algo para te perguntar. Você se sente uma mulher transformada? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, hoje eu sou transformada. Eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu vou ler aqui para vocês, que está em Gálatas 2:20, que diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E está vivo. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me deu amor e se deu a si mesmo por mim. Palavra linda, palavra maravilhosa. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E para mim morrer é viver, e para mim viver é Cristo, porque eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu tenho um Deus poderoso, um Deus que cuida de mim. Ele é meu pai, ele é meu amigo, ele é meu esposo, ele é tudo na minha vida. E não existe vários caminhos, só existe esse caminho. Pode até existir um outro, mas o outro é caminho que te leva para o inferno. Mas quem segue a Jesus, você está seguindo o melhor caminho da sua vida. Então é por isso que eu sou feliz, porque eu tenho Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. Hoje é uma Gal modificada, transformada, remida pelo sangue de Jesus. Ai, gente, é muita emoção, viu? Muito edificante ouvir as histórias de restauração e transformação na vida das pessoas, né, amor? Verdade, é lindo, parabéns pelo seu testemunho, parabéns pela sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Que você seja muito edificado, você que assistiu. Em nome de Jesus. E caminha esse vídeo aí pra galera, para que muitos sejam edificados também, né? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Paz.